Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje é especial Mundial de Clubes. A dupla do início desta temporada do podcast está de volta, Vasco Félix e eu, André Disca. Vasco, seja muito bem-vindo aqui, os dois cabeça de cartaz deste projeto, e hoje vamos estar aqui para falar completa. Do projeto desta temporada. Do projeto desta temporada, sim, completa. Era o Mundial de Clubes que eu queria que completasses. Não, é verdade, estamos aqui hoje para falar do Mundial de Clubes. O Porto já foi eliminado na última jornada depois daquele jogo de loucos contra o Al-Ahly. Perdeu contra o Inter Miami de Messi com um grande golaço de Messi e empatou o primeiro jogo contra o Abel Ferreira, o Palmeiras. Já o Benfica passa depois daquela vitória histórica frente ao Bayern de Munique em primeiro lugar. Tinha empatado a primeira jornada frente ao Boca Juniors por 2 e tinha ganho por 6-0 ao Auckland City naquele jogo que foi quase 4 horas e que Bruno Lage veio dizer a público que foi o jogo mais longo da sua carreira. Acho que não me enganei em nada, Vasco, para não. Não, está tudo certo, tudo correto. Até parece que estás a ler o teleponto. E nem estou a ler o teleponto, já tenho isto, já são muitos resultados. E primeiro que tudo, quero-te perguntar, antes de irmos concretamente às duas equipas portuguesas, quem é que tem sido a surpresa? Tu que tens acompanhado os jogos todos, evidentemente, quem é que tem sido a surpresa ou aquela equipa que tu achas que não davas nada por ela e que até te está a surpreender neste Mundial? Acima de tudo, as equipas brasileiras, porque à segunda jornada estavam as 4 em primeiro lugar de cada grupo, ou seja, há 8 grupos, há 4 grupos com equipas brasileiras e as 4 estavam em primeiro. Essa foi para mim a grande surpresa. Agora, equipas que se calhar ninguém estava à espera, ninguém que não acompanhe tanto, o Al-Ahly, que jogou contra o Porto, teve azar nos jogos, especialmente no primeiro jogo com o Inter Miami, onde o guarda-redes, o Stari, foi brilhante, foi o melhor jogador em campo, dos melhores guarda-redes da fase de grupos, e o Al-Ahly não conseguiu fazer um bom resultado. A partir daí foi meio a tentar sobreviver, mas sempre com um futebol muito, muito atraente. Eu gostei muito de ver este Al-Ahly do grupo A. Do Egito, o Al-Ahly do Egito. Sim, de resto, para mim não foi grande surpresa ver o Botafogo, lá está, incluído nessas 4 equipas, porque acompanhando, sei mais ou menos como é que o Botafogo de Renato Paiva joga, portanto não foi grande surpresa ver que esteve na decisão até à última e conseguiu passar. Depois há jogadores que vemos que têm qualidade, por exemplo no Mamelodi vemos 2 ou 3 jogadores, Mamelodi de Miguel Cardoso, treinador português da África do Sul. Há jogadores com grande qualidade, aliás protagonizaram um dos grandes jogos contra o Borussia Dortmund. Exatamente. Não foi até à última porque era difícil ganharem, mas foi renhido. Só perderam por 1. Depois há esses jogadores em equipas que se calhar não está a correr tão bem, mas há vários destaques, mas não é para este episódio. Exato. Aqui falavas rapidamente do Inter Miami com o Al-Ahly, que foi o jogo de abertura deste Mundial, em que nós simplesmente ficámos estupefactos com a entrada dos jogadores, que é o que eu mais critico neste Mundial, que é a entrada dos jogadores 1-1 em vez de entrada típica, a entrada de equipa, como estamos habituados aqui na Europa e com certeza também na Libertadores e na Sul-Americana. Mas pronto, isso agora não interessa, vamos sim então ao que realmente interessa deste episódio, que hoje é sexta-feira e o Benfica joga amanhã frente ao Chelsea, muito provavelmente. O que é que podemos esperar deste Benfica que já tem os oitavos garantidos, primeiro que tudo, e o que é que podíamos ter esperado mais da equipa do Porto? São as duas perguntas, porque são dois extremos. Neste momento o Porto veio para casa e já está a ser muito contestado e fala-se hoje que o Martín Anselmi pode deixar o cargo do Futebol Clube do Porto, e o Benfica está a fazer um Mundial de Clubes incrível, ganhando historicamente ao Bayern ontem neste caso, quando estamos a gravar, anteontem, no dia em que sai o episódio, historicamente por 1-0. Ora, disseste muito possivelmente o Chelsea porque temos visto um acontecimento que é os jogos têm sido interrompidos por tempestades, por tudo. Portanto, em princípio vai acontecer o jogo agora. Se vai ter pausas, muito possivelmente vai ter, porque tem acontecido recorrentemente em todos os jogos. A tua pergunta agora sobre a fase de grupos, ainda não vamos falar do Chelsea. O Benfica teve claramente uma performance ascendente. Começou cá em baixo e acho que o despertar foi ali aos 45 minutos do jogo do Auckland. Com o Auckland, exatamente, depois de um magrinho 1-0 de grande penalidade do Di Maria. O Benfica estava a demorar a acordar. Futebol Clube do Porto, foi o que tu disseste, adormeceu, entrou mole, fez os 3 jogos sempre
mais para lá do que para cá, até quando estava a ganhar o Inter Miami, depois do penalti do Samu, nunca pareceu uma equipa realmente dominadora e quem não visse o resultado parecia que estava 0-0 ou até o Porto a perder. O Porto nunca mostrou querer mais do que aquilo que apresentou e lá está, essa contestação ao Martin Anselmi é normal, percebe-se. Se bem que a culpa não pode ser só apontada para o treinador, para mim a culpa não é do treinador. Aliás, o Porto neste Mundial é um bocado do espelho daquilo que vimos a época toda. Tem jogos em que é capaz de dar 4 ou 5 e depois tem jogos como é o caso do jogo contra o Inter Miami, não tirando o mérito, porque Inter Miami tem Sérgio Busquets, tem Suárez, tem Messi, portanto tem, e o próprio treinador do Inter Miami, uma cara bem conhecida, portanto não tirando mérito ao Inter Miami, mas para nós olhamos para aquilo e o Porto passava com o Palmeiras em primeiro e em segundo facilmente, o que não se veio a acontecer, até porque o Porto, mais uma vez volta a repetir, o Porto mostrou aquilo que foi esta época. Portanto, o Porto está na continuação do que tem sido esta temporada, depois da eliminação frente ao Moreirense da Taça de Portugal, depois da eliminação prematura também da Taça da Liga, do terceiro lugar do campeonato e quase a perder para o Braga o terceiro lugar. Portanto, sim, um bocadinho importa a sua imagem. Para mim vê-se claramente, como tu disseste, é a temporada toda. A temporada toda teve Vítor Bruno e teve Martin Anselmi. A culpa não é do treinador, porque as ideias... A ideia é de cada um, as ideias mudam, mas os jogadores não estão claramente ao nível daquilo que são as expectativas que o Porto espera, que é lutar por tudo. Cada jogo tem que entrar para ganhar e não foi isso que vimos nem ao longo da época, nem especificamente agora para este episódio, nestes 3 jogos da fase de grupos do Grupo A. Teve muito aquém, muito aquém, apesar do Gabri Veiga ter jogado. Sim, Gabriel Veiga. Em forma, acredito que será um grande jogador. Com 2 ou 3 treinos antes do primeiro jogo, já se viu que é um jogador diferenciado, um jogador que vem para acrescentar e muito, vem entrar no 11 inicial de caras e vimos jogadores que não parecem o mesmo. Por exemplo, o Alan Varela, que quando chegou ao Futebol Clube do Porto era extraordinário e agora vimos exibições que não parecem ninguém a mesma pessoa. Vimos uma defesa frágil, onde o herói foi Ivan Marcano, com 38 anos feitos esta semana. Ele que teve muito tempo lesionado e voltou. Sim, fez agora 10 anos de Futebol Clube do Porto. Em fim de contrato, diz-se que pode renovar por causa desta nova vida que teve, mas estando em fim de contrato nunca sabemos se ele quer ou não, se está em condições ou não. Está em condições, aparentemente está, porque vimos a luta que ele teve contra o Al-Ahly, onde andou a fazer sprints feito maluco. O jogo estava completamente partido e ele e Zé Pedro foram as grandes vítimas do jogo, porque esse é o jogo que o Al-Ahly queria e que sempre quis nos 3 jogos, que é procurar espaços para sair rápido em contra-ataque. Estas transições ofensivas era o que eles queriam e o Porto completamente exposto. Não é à toa os 4 golos que sofreram. Pouco normal, é os 4 golos que marcaram. Não estávamos habituados a ver uma equipa de Martin Anselmi ou até do Vítor Bruno marcar 4 golos. Lembro-me agora da Supertaça, exatamente. Que foi o primeiro episódio que nós gravámos, curiosamente. Foi é verdade. Foram jogos partidos, entre aspas. E só assim num devaneio, numa loucura, é que o Porto conseguiu 4 golos. Não foi por construção fluida de ataques e jogadas rápidas, não foi mais. Foi golo, mas depois sofreram logo. Marcavam, mas depois sofriam logo. O Porto nunca conseguiu estar na frente nesse jogo. Nem na frente do resultado, nem na frente psicologicamente. Esteve sempre atrás do resultado. Portanto, nunca. Lá está, a dominância não esteve lá e claramente desiludiu os adeptos. E agora faço-te a pergunta já que falámos do jogo do Al-Ahly, falamos também, como vamos depois fazer para o Benfica a seguir, falamos do jogo, voltando para trás, do Inter Miami e primeiro que tudo o jogo do Palmeiras, que foi o primeiro jogo de despertar em que o povo brasileiro ficou louco. Ficou louco porque já tivemos resultados, por amor de Deus, já tivemos resultados de PSG perder contra o Botafogo, portanto um campeão da Europa a perder contra o campeão da Libertadores. É verdade, portanto, em condições normais, na outra estrutura do Mundial de Clubes,
uma equipa europeia perder com outra equipa era sim um escândalo neste momento. Remonta-nos ao Chelsea de 2012, quando o Chelsea, se eu não me engano, acho que foi o Chelsea que até perdeu para o Corinthians, afinal, perde para o Corinthians em 2012, naquela final dramática em que o Corinthians é o mais recente campeão brasileiro do mundo, portanto, para os brasileiros, aliás, foi a última derrota de um europeu para um sul-americano. Para um time. Aliás, sim, é verdade. E agora voltando aqui ao primeiro jogo contra o Palmeiras, um jogo que fica 0-0, e depois para o jogo do Inter Miami, em que nós vimos o Porto a entrar por cima nos primeiros 5-10 minutos, se eu não me recordo, e depois as o Porto estiveram lá, mas... Sim, o Porto marca, e depois do Porto marcar foi o descalabro da equipa, e vimos o Messi marcar um penalti de livre, porque aquilo para o Messi é penalti. Um penalti com barreira, não é? Exatamente. Vimos uma formação que já estávamos habituados com Martin Anselmi, mas de uma forma diferente. Vimos 2 centrais de formação, ou seja, Ivan Marcano e Zé Pedro, mas depois Martim Fernandes, a central da direita. Não estávamos habituados a este esquema. Aliás, quem viu a equipa a ser lançada antes do jogo pensou: ok, pode estar aqui um 4-3-3, pode estar aqui um 4-4-2 com João Mário mais a extremo, Martim Fernandes a lateral direito, a fazer mesmo o papel lateral direito, mas não. Foi uma construção a 3, uma construção clara a 3, com Francisco Moura e João Mário de cada lado. Foi para mim, surpreendeu, porque pensava que Martin Anselmi, conhecendo o futebol sul-americano, iria reforçar o meio campo para confrontar Richard Rios, por exemplo, que é um jogador-zaço. Aníbal Moreno, que é o típico trinco argentino, é um craque. E Maurício, que tem muita qualidade, que veio substituir Rafael Veiga. Não substituir porque ainda está no plantel, mas Rafael Veiga já não tem o andamento que tinha. Exato. Com Abel Ferreira. Foi um jogo com muitas faltas, não gostei muito disso. Foi muito aguerrido, muita agressividade, pouco futebol bonito, digamos assim, e podia cair para qualquer equipa, se bem que o Palmeiras esteve muito por cima em vários momentos do jogo. Para mim, havendo o vencedor, seria o Palmeiras. Lá está, porque o Porto em todos os jogos tentou sobreviver e não tentar dominar, jogar com calma, posses de bola prolongadas. Não vi isso, só vi o desespero depois ao fim de cada jogo, onde Fábio Vieira recuava completamente, mudava completamente o papel que tinha, recuava uns metros e tentava pegar na bola ao pé dos centrais, tentava construir sozinho, e não é isso que pode acontecer. Uma equipa como o Futebol Clube do Porto não pode estar dependente de um jogador que se lembra de vir construir atrás e querer mudar o jogo à sua maneira. Tem que ser uma equipa toda, mas quando uma equipa está assim fragilizada não há muito a fazer. Desse primeiro jogo, lá está, falo de Gabri Veiga, veio da Arábia Saudita, se não me engano. Apresentou-se a bom nível, saiu por volta dos 70 minutos ou 60 talvez, mas eu gostei do que vi. Espero que seja um grande reforço para a temporada 25-26. E desta já esta pergunta: tu achas que isto foi fim de temporada ou achas que isto pode ser uma preparação de pré-época? Da quem? Do Porto? Sim. Não sei, depende. Atenção, porque agora, por causa do treinador. Agora é que vai abrir. Sim, ele veio do Al-Ahly Jeddah, Gabri Veiga, por isso é que eu estava aqui a confirmar. O Porto, não sei, sabes? Eu tenho muito aquela opinião de que acho que este Mundial serviu um bocado para final de temporada e pré-época, porque nós vimos o City e o PSG a fazer de aquilo férias. Eles vão lá, jogam e depois à tarde vão sempre passear. Há um vídeo a circular nas redes sociais de Pep Guardiola, Rubem Dias a jogarem a bola na praia. Portanto, o PSG deu a estar livre a todos os jogadores para fazerem o que quisessem, e depois até tem no hotel uma zona só para eles e para as famílias. Portanto, falando em vídeos, também há um vídeo de Vitinha e Nuno Mendes, foram apanhados na rua, perguntaram-lhe, acho que era um influencer ou só uma pessoa, o que é que estão aqui a fazer em LA? Estamos em holiday, estamos em férias. Portanto, dá aqui que pensar. Exato. Bem, eles estão aqui a participar, mas a cabeça deles se calhar não está aqui. Lá está. Eu acho que para uma equipa como o PSG, agora já que você faz essa pergunta para fazer ligação, para uma equipa como o PSG, isto é férias, porque eles ganharam tudo o que tinham para ganhar em França, ganharam a Liga dos Campeões, não tarda nada, daqui a menos de um mês já tem a Supertaça Europeia, dia 13 de agosto, frente ao Tottenham em Itália, na casa do Udinese. Portanto, eles não vão ter muito tempo a descansar e logo a seguir vão ter um Mundial. Portanto, vão ser aqui, eles vão chegar muito desgastados ao próximo ano, garantidamente, incluindo o João Neves. Quanto ao Porto, agora sim, o Porto
Não sei, porque agora com esta notícia do Martin Anselmi poder sair, não sei se é uma pré-época. Eu acho que foi um teste do Vilas Boas para ver se vai resultar ou não para a próxima temporada, porque Martin Anselmi não fez a época completa frente ao Porto. Já chegou numa altura em que o Porto já só tinha mesmo o campeonato para disputar e a Liga Europa. Na altura em que Martin Anselmi chega, já o Porto tinha sido eliminado da Taça da Liga e da Taça de Portugal, de forma prematura. Portanto, acho muito que foi um teste para André Vilas Boas perceber, então realmente se sim, se não. E Gabri Veiga, ele que já veio no início da época passada ainda com o Vítor Bruno, com Martin Anselmi em janeiro, acho que vai se calhar melhorar. Agora, a questão é, será que Martin Anselmi continua no comando técnico do Porto? Esta tarde já muitos órgãos de comunicação social, incluindo nós, tivemos essa notícia. Sim. Portanto, vamos ver. Rui Santos já veio dizer que quase certeza que não fica. A Bola na Rede também. Sim, chegou-nos essa informação, portanto, e depois do nada toda a gente também recebeu essa informação. Portanto, nós recebemos a informação, foi público. Ao início pensava que era mais, bem, está aqui comum, porque foram... Exato. Pronto. Mas afinal, não, é mesmo verdade, aliás, e também se deve um bocado à contestação daquilo que aconteceu quando eles chegaram ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Agora, não sei, não te consigo responder se é ou não, porque se Martin Anselmi sai, eu acho que foi um teste de fogo para Vilas Boas. Deixa-te a pergunta então, achas que ele deve continuar? Martin Anselmi, vou pegar na tua resposta, que é: a culpa não é do treinador. Se tivermos dois treinadores numa época e nenhum deles resultou, com praticamente os mesmos jogadores. Portanto, o que é que muda aqui? Podemos pôr isto em causa, podemos voltar isto mais atrás. Agora até ficamos com as horas. Portanto, podemos voltar isto ainda mais atrás, na altura que o Conceição perde a Taça da Liga em 2020 para o Braga em casa. Era na altura o Ruben Amorim treinador do Braga. Conceição mete o lugar à disposição. Falou-se também que Conceição iria sair, Conceição não sai. E o que acontece? Depois do Covid posição, é campeão. Sim. Mas temos alturas diferentes. Estamos a falar numa altura em que o Porto, e alturas também, em que o Porto nessa altura estava com estabilidade que não está hoje em dia. O Porto neste momento se calhar não tem dinheiro para contratar um Hulk como contratou aqui na altura que Vilas Boas era treinador. Na altura em que Vilas Boas ganha a Taça UEFA. Portanto, nem é pelos valores, porque o Hulk lá está, foi um achado. Sim, exatamente. Mas eu percebo o que é que tu queres dizer. Lá está. Agora, ainda assim, Gabri Veiga pode revolucionar. Ainda assim, isso que eu acabei de dizer. Gabri Veiga ainda pode. E esperemos nós que evolua, porque nós precisamos desse tipo de jogadores como o Samu. E concordo. Como o Samu, aliás. O Samu neste Mundial, para mim, esteve um bocadinho aquém daquilo que teve no campeonato. O Samu esteve muito bem no campeonato e neste Mundial também lá está. Nós não podemos comparar o Mundial ao campeonato, porque há duas diferenças, principalmente porque metade das equipas que estão neste Mundial já têm época com mais de 50 jogos em cima, incluindo seguidos, incluindo taças, finais. Falamos aqui do PSG, por exemplo. O PSG jogou a Champions toda. O PSG ganhou o campeonato, ganhou taça, ganhou a Supertaça de França. Portanto, há quase um ano que o PSG anda a jogar. Estou a falar do PSG porque é o campeão da Europa. Portanto, não sei, sabes? Acho que foi um teste de fogo para Vilas Boas perceber se vai continuar com o Martin Anselmi ou não. Na minha opinião, fica ou não. Não te vou conseguir responder porque nesta altura acho que ainda é muito prematuro falar, mas logo à noite, ou amanhã, neste caso, quando sair o episódio, hoje sexta, não é? Para nós é amanhã, já saberemos de certeza, ou quase de certeza, se fica ou não fica. Mas a teoria dos resultados não sei. Para mim, eu acho que ele devia continuar, porque lá está. Para mim, eu acho que ele é um treinador de projeto, porque as ideias dele não são aquelas, por exemplo, José Mota, por exemplo, não é um treinador onde chega e a forma... Exatamente, é um treinador que chega e as ideias são firmes, são básicas, entre aspas. Sim, claro. Mas é isto. Vamos jogar desta maneira. Agora, Martin Anselmi tem um jogo com várias opções, com uma dinâmica completamente diferente àquelas que os jogadores estavam habituados. Jogadores esses que para mim não têm qualidade para jogar dessa maneira, ou muitas vezes o compromisso tático que, por exemplo, o Eustáquio tem. E Stefano Eustáquio, o canadiano, sim. Jogou em várias posições. Aliás, ele que vai para a Golden Cup agora, porque o Canadá está a disputar a Golden Cup, que está a decorrer ao mesmo tempo que o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. É verdade. E a MLS também é um país. Sim, mas a MLS só o Inter Miami é que não está. Sim, está tudo a acontecer. E o Canadá acho que já ganhou o primeiro jogo, mas não é para aqui chamado. Estamos a falar de Martin Anselmi, onde para mim deveria continuar, porque entrou num ano onde tudo é diferente no Futebol Clube do Porto, o ano de mudança, o ano zero, digamos. E Martin Anselmi
entrou no meio desta guerra, não ia ser um salvador. Exatamente. Não ia ser, por exemplo, como deu o exemplo, o José Mota, não ia salvar o Futebol Clube do Porto sem conhecimento de futebol europeu, sem conhecimento de Liga Portuguesa, ia ser muito difícil. Portanto, eu acho que para mim é um bocado cruel ele ser despedido. Não sei se à hora que lançarmos o podcast já é oficial. Quero crer que não. Vou fazer a ponta agora para o Benfica, mas para pegar naquilo que tu disseste, se Martin Anselmi sairá 2 nomes em cima da mesa, que é Zubizarreta para treinar o Porto e o próprio António Costa. Jorge Costa. Não Exatamente. Acredito. Eram os nomes que estavam a falar, foi a notícia que eu vi, ou seja, chega-nos a nós, mas a notícia depois que eu abri não dizia isso. O que eu também não acredito são elementos da estrutura do Porto. Sabe o que é que eu acho? Com esta coisa que vimos do Lyon, Paulo Fonseca pode, até era uma boa, pode saltar. Ou até voltar, o Sérgio Conceição, ele que está sem clube, ele deixou o Milan. Fala-se que ele também. O Jorge Jesus vai para o Al Nassr, quase certeza daquilo que se ouviu falar. Portanto, vamos provavelmente passar para o Benfica. Provavelmente ter. Aquilo que tu falavas do treinador de projeto e do estilo de jogo, vou-te agora fazer a ligação ao Benfica. Vimos isso na altura em que o Benfica era treinado por Jorge Jesus, em que depois ele sai do Benfica e vem Roger Smith, e vimos uma revolução completa do Benfica que estava na época em que o Jesus esteve e na época a seguir em que ganha o campeonato. E falando do Benfica, o Benfica que está de parabéns a fazer história, a ganhar ao Bayern de Munique, a ganhar 6-0 ao Auckland City. Bem, mas o Auckland City, não tirando o mérito, claro, à vitória do Benfica, mas o Auckland City perdeu com todos à exceção do Boca Juniors, que conseguiu o empate frente ao Boca Juniors. Honestamente estava à espera, não estava à espera mesmo que o Boca Juniors ganhasse, mas é o futebol. Aconteceu porque o jogo foi interrompido, já se sabia o resultado do Benfica, portanto o Boca não tinha esperanças de continuar, portanto acho que tiraram o pé do acelerador e o Auckland aproveitou um gol heroico, o primeiro gol em mundiais. Já participaram em outras Sim, já. O Auckland tem 13 títulos de Ligas dos Campeões da Oceania, mas nós sabemos que o Auckland é uma equipa amadora, até porque o desporto rei deles não é o futebol. Sim, e é isso mesmo, para mim foram os heróis que lá tiveram e que nunca vergaram. Falando do Benfica, estavas a falar nas transições de Jorge Jesus para Roger Smith. Roger Smith, naquela questão em que tu falavas que era um treinador de projeto. Ok? E agora temos outra, portanto, temos aqui a transição de que nós falámos de Bruno Lage, portanto, Roger Smith para Bruno Lage, em que Bruno Lage não mexeu muito. Bruno Lage tem as suas ideias. Bruno Lage, para mim, não é um treinador como Martin Anselmi ou como Ruben Amorim que nós vimos. Para mim, eu acho que é um treinador que entra e vê-se logo a forma e os jogadores acho que percebem rapidamente aquilo que Bruno Lage apresenta, especialmente porque já lá tinha estado há uns anos. Exato. Agora não consigo confirmar se apanhou algum dos jogadores nesses anos, acredito que não. Já não me lembro. Acredito que não, mas são ideias menos. Acho que não pode ter apanhado o António Silva quando era treinador das camadas jovens, provavelmente. Sim, é possível. Mas mais do que isso, acho que não apanhou. Ou o Florentino, sim. De resto, acho que não apanhou ninguém. Há mais tempo no plantel. Mas acho que o Florentino, no ano em que ele era, acho que ganha o 37, acho que já estava o Florentino na equipa do Benfica nesse ano. Estamos a falar da época 2018-19. Acho que já lá estava o Florentino. Mas estavas a dizer que o Bruno Lage é um treinador de ideias mais certas e consegues perceber até mesmo o estilo de jogo de Bruno Lage. Sim, logo de caras, logo no primeiro jogo onde o Bruno Lage entra, percebe-se logo a maneira de jogar e muitas das variantes que pode trazer. Agora, falando especificamente, assim como falámos do Futebol Clube do Porto, queres começar pelo Boca? Vamos começar pelo Boca, o empate de um jogo em que o Boca Juniors tem uma Boca Juniors ou Benfica que tem uma expulsão, agora deu uma branca. Acho que tiveram uma expulsão, mas foi um jogador que esteve fora, já estava no banco. Pronto, então não conta, portanto não houve expulsões aqui. O jogo fica 2-2. Por falar em expulsões, o Auckland não teve nenhum cartão. Teve nenhum cartão. Bem, eles também, coitados. Não tirando o mérito. Podia ser uma arma. Exatamente. Aliás, o Auckland, aproveitando já que estás a falar no Auckland, começando tiveram um expulso para cada lado. Tiveram um expulso para cada lado, é isso mesmo. Foi o Belotti do Benfica. O Belotti que leva aquele salto que bate com os pitons na cabeça do jogador do Boca Juniors. Começando pelo Auckland, já que estavas a falar do Auckland, segundo jogo do Benfica, o Auckland que poderia, nós vimos ali 2 ou 3 contra-ataques do Auckland, no final a finalização, que nós poderíamos ter visto aquilo, a coisa mal parada para o Benfica no início, mas
há males que vêm por bem, portanto a tempestade ajudou um bocado a equipa do Benfica e o Benfica acordou, como tu disseste bem, e este jogo com o Bayern depois foi incrível. Começando pelo jogo com o Auckland, que é o jogo que não há muito a falar, que foi o segundo jogo, o que é que tiras daqui? Depois vamos ao Bayern e depois sim ao Boca Juniors, porque sabíamos que o Boca e o Benfica estavam a lutar um com o outro. Começando pelo segundo jogo, então, lá está, foi como eu disse no início, um caminho ascendente onde o clique foi nesse intervalo depois do penalti. O Benfica até lá andou muito adormecido, futebol pouco fluido, ao contrário daquilo que vimos no 10-0 do Bayern ao Auckland. O Bayern aos 21 minutos já estava 4-0, isto porque circundou a área da mesma maneira que o Benfica circundou, mas a posse de bola foi muito mais rápida, muito mais imprevisível do que, bem, da esquerda vens para o meio, para a direita, para depois o extremo cruzar e tal. O Benfica teve foi previsível na posse de bola, então os defesas do Auckland, embora sejam semi-profissionais ou amadores, qualquer pessoa consegue perceber, aliás, claro, uma pessoa do futebol consegue perceber para onde é que vai a bola, qual é que é o próximo passo. Agora, o Bayern jogou muito entre os defesas, jogou rapidamente, virou, passou duas casas, ou seja, não passou literalmente de um jogador para o jogador ao lado, passou para o outro mais à frente, e isso fez toda a diferença. Logo em 21 minutos já estava 4-0. E acho que isso é o essencial contra estas equipas de bloco. Nem é bloco baixo, é bloco muito baixo. Estavam 11 jogadores. Exato, sim, estavam 11 jogadores dentro da área. 11 jogadores da meia-lua da grande área para trás. E é muito difícil quando assim é. O Benfica teve esse problema, que teve a posse de bola lenta, tentou muitas vezes bola só no Di Maria e o Di Maria que resolva. Não pode ser assim quando é blocos muito, muito baixos, a não ser que seja um jogador, não que o Di Maria não o seja, mas já não tem aquela explosão de conseguir passar por 1, por 2, por 3, fintar, de entrar na área. O Di Maria é mais agora de drible curto, já não pode dar aquelas correrias que a outra hora deu. Então, e acho que esse foi o grande problema, que o Benfica, o clique veio numa grande penalidade, mas a grande penalidade vem de uma jogada, claro. E foi a partir daí que tudo mudou, porque contra estas equipas é como o catch-up, né? O primeiro golo entra e depois a partir daí é sempre a contar. Viu-se com o Bayern, por isso é que o resultado do Auckland Bayern foi 10-0. Sim. E portanto agora falando desse jogo do Auckland também há aquele episódio do Coxo, com o treinador, com o Bruno Lage. Sim. É assim, eu não sei se vai influenciar muito, sabes? O que pode acontecer influenciar a equipa? Exato. Porque o que pode acontecer agora é, ok, acaba o Mundial, encostas ou vais embora. Se tiver influência, se nós bem nos lembramos, na primeira passagem de Bruno Lage é campeão e depois é despedido antes do Covid. E nós lembramos como é que estava o balneário do Benfica nessa altura, e lembramos como é que o Benfica estava em primeiro, mas depois o Benfica desceu para segundo. E nós sabemos bem o que é. Sabemos bem, até porque o rei Roger Smith limpou o balneário e o Benfica conseguiu, ainda que com alguns jogadores que estavam, limpar. Portanto, eu não sei se Bruno Lage quer. Atenção, não estou a dizer que Coxu ou que Di Maria já vai para o Rosário Central, ou que Artur Koglu ou que Otamendi, neste caso Di Maria e Otamendi, que são os campeões do mundo, tenham alguma influência balneário. Tem, óbvio que tem. Não vamos dizer que não. Há o respeito. Agora, com a saída de Di Maria, não sei se o Coxu quer estar a tentar assumir um bocado o papel que Di Maria tinha no balneário. Agora o problema é esse. Deixa esta pergunta, depois de terminares, deixa esta pergunta: o que é que tu farias no fim de terminar o teu raciocínio? É assim, continuo no raciocínio. O papel do Di Maria. Exato, ou seja, o Coxu pode tentar querer ficar com o papel de Di Maria, mas se Bruno Lage não quiser que lhe aconteça o mesmo, atenção, isto estou a dizer isto se estiver o fator de influência, porque pode não ter. Se tem influência, eu sendo a Bruno Lage, era muito simples. Chegava ao pé do presidente, Dr. Rui Costa: olha, este senhor está a perturbar, é para sair. Ponto. É para sair, porque é assim, o que é que o Benfica quer? O Benfica aqui quer fazer a melhor prestação. Ok, se vir que consegue tocar no caneco, quer chegar lá, obviamente. O que é que o Benfica quer no próximo campeonato? Quer recuperar o título que perdeu há 2 anos para o Sporting. Há 3, aliás. A última vez que o Benfica foi campeão. Vai começar agora a nova época. O que é que o Benfica quer? O Benfica quer ir longe na Champions, quer ganhar a taça que perdeu ano passado para o Sporting, quer ganhar a Supertaça agora. Portanto, não pode Bruno Lage deixar isto. Se tiver, atenção, estou a dizer, se estiver a perturbar, não pode deixar que Coxu, um jogador, influencie o balneário, porque nós vimos bem o que aconteceu com Rafas, com Pizzi. É pura das verdades, nós sabemos bem o que aconteceu na altura. Portanto, foi aí que depois também não correu bem com Jorge Jesus.
E vejamos, não é, como tu dizes, não é um jogador qualquer, especialmente pelo valor a que foi comprado. Exatamente, pelo Feyenoord. E sabendo o histórico que ele tem dentro do Benfica, que não é a primeira vez que ele tem estes episódios com os treinadores, já Sim, com o Roger Schmidt. já com o Roger Schmidt foi a mesma coisa. Foi aberto, foi uma entrevista onde ele claramente criticou as opções, criticou a própria apresentação do Di Maria, que isto é de loucos, um jogador como o Di Maria com a história que tem e a história que tem dentro do Benfica. Sim, porque nós conhecemos bem a história de Di Maria no Benfica, não é? Criticar o Di Maria, criticar o treinador e agora estes episódios, para mim eu acho que as atitudes tinham de ser bem repensadas. Aliás, já devia ter sido logo desde a primeira atitude fora da curva destas que eu mencionei e outras tantas que se calhar aconteceram e não vêm cá para fora. Lá está. Eu acho que, primeiro, acima de tudo, não me perguntaste, mas eu digo para mim. Faz-te pergunta a ti própria. Eu não colocava Coxu até ao fim do Mundial. Isto é inadmissível. Não, isso não se faz. Isto não se faz, acabou. Especialmente num jogo, não estamos a falar da final do Mundial de Clubes, não estamos a falar de um jogo que não pode... é a final da Champions, é a segunda jornada do Mundial de Clubes contra o Auckland City. Exatamente. Vamos com calma e... Se fosse o jogo com o Bayern até se poderia compreender, um jogo com o Real ou até mesmo com o Boca Juniors, se precisassem de ganhar. Se fosse Champions League, eu percebo. Ok. Agora, Mundial de Clubes, depois daquilo tudo que nós falamos, e claro que o Benfica quer ganhar e claro que toda a gente quer ganhar. Agora, a resposta de Bruno Lage também foi aquela de todos querem ganhar. E ele mostrou que ele quer ganhar. Não é assim, agora, toda a gente quer ganhar. Exato, agora. Não é porque um jogador ser substituído, não é só os que mandam vir com o treinador que mostram que querem ganhar. Há várias maneiras de mostrar. Uma delas, e a que está cá em cima, é mostrar em campo, é jogar. Exato. E ele tem muitas oportunidades para mostrar dentro de campo. Agora também se fala na possibilidade de, ou não, isto é só um rumor, de Arne Slot poderia ir buscar Coxu, mas porque ele conhece o do Feyenoord, eles foram campeões na Holanda. Agora a questão é, será que Arne Slot vai abdicar? Claro que não, Arne Slot tem um plantel onde Coxu não teria hipótese neste momento. Não tem hipótese. Neste momento não tem hipótese. E ele pode ver isso, como o Liverpool foi campeão, pode ver essa hipótese, mas vai para o banco. Se calhar vai fazer a mesma coisa que alguns jogadores fariam. Mas depois desta atitude não acredito muito. Agora, eu tenho a mesma opinião que tu, eu não o punha mais a jogar. Porque é assim, estamos a falar de uma competição nova em que isto dá muita má imagem para o Benfica. Isto é péssimo para a imagem do Benfica. Sim, toda a gente falou disto. Aliás, estamos a falar de rivais em Portugal que eles próprios disseram que isto não se faz. Estamos a falar de a Federação e a Liga, que tem uma nova direção, olham para isto e pensam duas vezes antes de fazer alguma coisa neste momento. Isto é feio, estamos a falar do Mundial de Clubes. Agora, é assim, eu no lugar de Bruno Lage pensava muito bem naquilo que vai fazer na próxima época antes de meter o Coxu, porque se o Coxu está no banco é capaz de desestabilizar a equipa, porque ele não está a jogar. Roger Schmidt pode-se ter queimado no início da temporada por isso. Lembramos-nos bem quando o Di Maria veio e o que é que aconteceu logo a seguir, passado 4 jornadas do empate do Moreirense fora. Sim. Portanto, e já havia esta equipa e o Coxu já se tinha desentendido com o Roger Schmidt ano passado. Agora vamos ver. Não é para aqui, vamos continuar porque ainda temos que falar. Até porque o Coxu já jogou agora neste jogo do Bayern, apesar de ter sido o suplente utilizado, acredito que vai jogar agora daqui em diante, até porque se já entrou, não vale a pena continuar com Exatamente, não vale a pena alimentar. Sim, porque... E agora, falando do jogo do Bayern, portanto, vitória histórica pela primeira vez na história, o Benfica vence o Bayern de Munique por 1-0. O resultado que chegava para ficar em primeiro lugar do grupo e ficou com 7 pontos. Sim, pode-se dizer que foi o sonho americano, não é? Foi sim, da American Dream, exatamente. Foi a primeira vitória do Benfica ao Bayern em 15 jogos, talvez, 13, 14, não interessa. Exato. Foi a primeira vez. Isso já ninguém lhes tira. Oficiais, pronto. Isto é uma competição oficial, foi portanto. Um jogo, exatamente, foi um jogo bem conseguido no ponto em que marcar primeiro é fundamental. É fundamental e vimos isso. Neste jogo foi marcar cedo, especialmente marcar cedo, e depois aguentar, saber jogar o jogo, não fazer um jogo à Auckland City. Não foi ficar lá atrás, os 11. Embora as linhas recuem, o que é normal e é do instinto dos jogos quando se está a ganhar, mas o Benfica soube jogar com essa vantagem, soube ganhar, acima de tudo soube ganhar. E contra um Bayern que, apesar de não ter os 11 melhores jogadores em campo, isso não interessa, são 11 jogadores do Bayern na mesma. São do Bayern. O Benfica soube ganhar, soube com mérito, mereceu e acima de tudo a passagem, que era o essencial,
Não valia de nada termos um 4-4 como vimos o Porto Al Ahly e depois o Benfica não passar. Era essencial a vitória e aconteceu. E acho que com todo o mérito o Benfica passa, apesar de a ter acordado tarde. Exato, por falar em acordar. Primeiro jogo contra o Boca Juniors, já não temos muito tempo para falar. Primeiro jogo contra o Boca Juniors, ou seja, o Benfica entrou um bocado em falso, empata. Aliás, as duas equipas portuguesas empataram no primeiro jogo. Estava-se à espera o Benfica e o Boca Juniors nunca tinham ganho nenhum deles, ou seja, nos confrontos que houve até este último nunca ganharam e vão continuar sem ganhar porque não sabemos quando é que é a próxima vez que se vão defrontar. Sim, a última vez foi a penaltis, portanto foi aquele ganhar, mas sim, mas isso não interessa. Portanto, em 90 minutos o Benfica e o Boca nunca conseguiram anular-se um ao outro. Anularam-se nos penaltis, no empate, mas não conseguiram dominar, digamos assim. E este 2-2, eu não vi o jogo todo, vi o início, e este 2-2, o que é que reflete? Não reflete nada de agora em diante, Benfica passou, mas o que é que refletiu naquele momento? Na altura foi uma grande crise, porque especialmente uma crise naqueles especialmente 45 minutos onde tudo correu mal ao Benfica, os jogadores a dormir, os jogadores a falharem passos fáceis, os jogadores a mexerem-se muito pouco, ao contrário do Boca, que num futebol pragmatíssimo, com um treinador experientíssimo, que aliás o treinador mais velho do Mundial, e depois temos Kompany, que era o mais novo. Kompany, exato. Foi giro no Boca Juniors Bayern. Aconteceu que o pragmatismo do Boca foi: vamos procurar os nossos espaços, aquilo que o Benfica nos der nós aproveitamos, nós não vamos dominar o jogo, não é isso que eles querem, porque aliás vimos o Boca contra o Auckland muito desconfortável com a bola, foi obrigado a dominar o jogo, porque o Auckland, além do Boca Juniors não querer a bola, mas o Auckland fazia o favor de dar a bola. O Boca não se sente confortável com a bola e o Benfica quer jogar o jogo com a bola o máximo tempo possível, e portanto foi como peixe dentro d'água. Foi o Boca Juniors a aproveitar os espaços e a aproveitar em 5 minutos, em 5 minutos não, porque foi dos 21 aos 28, nesses 5 minutos marcaram 2 golos e, bem, o Benfica está a dormir, mas não está a dormir num 0-0, está a dormir num 2-0, e tudo podia correr mal até que depois a Otamendi sofre o penalti. Sim. E tudo muda porque no final da primeira parte. Sim. Vão 2-1 para o intervalo. Exatamente, vai 2-1 para o intervalo e é a partir daí que o Benfica acorda entre aspas, porque também foi um gol tardio, foi aos 85 minutos, 86. Ficou um empate, se calhar o Benfica poderia ter dado a volta, ou até o Boca Juniors podia ali manter. Sim, foi um jogo onde o Benfica teve mal no sentido, desde o início tem que dar tudo e não deram, e lá está. Mas depois também há aquela questão o jogo teve muitas faltas, foi um jogo feio também. O árbitro apenas só deu 5 minutos na segunda parte de tempo adicional, acho mal, tinha de ser muito mais, tinha de ser se calhar o dobro, os 10 minutos, onde não seria a primeira vez que víamos um tempo adicional de 10 minutos, e nesses 10 minutos se calhar o Benfica conseguia marcar o 3-2, porque mesmo com menos um, quando o Belotti foi expulso, estou aqui a ver na cábula aos 70 minutos, sim. O Benfica parece que perdeu um jogador, mas aumentou o volume de jogo, ou seja, exato. foi antinatura, o Benfica ficou com menos um, mas psicologicamente estava por cima, estava a querer muito mais e chegou ao golo. Estou aqui a ver aos 84 minutos, tive de abrir aqui as cábulas, e depois o Boca teve outro expulsão aos 88, e depois do empate e ainda depois dessa expulsão aos 88 o Benfica cresceu e tinha tudo para fazer o 3-2 e por alguns pormenores não conseguiu esses 3 pontos na jornada inaugural, por azar. E agora, portanto, o Benfica passa, o Porto, a notícia de última hora, por isso é que eu estava aqui com o telemóvel antes de abrir a minha cábula, o Martin Salles está mesmo de saída do Porto. Avança aqui Rui Silva, portanto acabei de ver isto, não sei se é verdade, se consegues confirmar, mas Martin Salles pode estar mesmo de saída do Porto. Ao longo deste episódio nós já dissemos que ele estava desde o momento em que estava previsto para quase a sair, a poder sair mesmo. Sim, vamos ver, deixamos aqui a nota que estamos a gravar, hoje é dia 25. Hoje é dia 25, pronto, às 4 da tarde. 4h30 da tarde, portanto pedimos desculpa se não... Exatamente.
Portanto, aqui o Benfica vai apanhar à partida o Chelsea. Deixem-me cá ver, o Chelsea está em que lugar? O Chelsea que perdeu contra o Flamengo. Contra o Flamengo, Mas o Flamengo também já tem. Ora, ou seja, pois isto hoje pode mudar um bocadinho. O Benfica pode apanhar o Chelsea ou o Flamengo. Não, está decidido. Não, pois está. Está decidido. O Flamengo vai jogar com o Bayern e o Chelsea vai jogar com o Benfica. O Chelsea. Sim, que o Chelsea já tem 3 jogos. Já está terminado, já está escolhido. Já, pois é, tens razão, desculpa. Agora estavas tu a dormir, falámos Não, estava eu mesmo a dormir, não, estava, não vi, porque eu estava aqui a mexer. Foi estava aqui número 2. Foi esta madrugada. Pronto, exatamente. Depois foi o Chelsea, foi esta madrugada e ganhou 3-0 e ganhou 3-0. Exatamente, o Flamengo empatou 1, portanto vamos ter um Flamengo-Bayern. Agora que os brasileiros ganham ao Bayern vai ser a loucura, porque eles já são campeões do mundo. Vamos ver. Pode haver um campeão do mundo brasileiro, porque temos ainda 3 equipas. Vamos ter um derby brasileiro, um duelo brasileiro Botafogo com o Palmeiras e quem ganhar... E acredito que o Fluminense também passe. O Fluminense está no grupo, os grupos não sei de cor. Lá para baixo. Lá para baixo. Pois é assim, cuidado com o Tem de fazer um bom resultado. Tem de fazer um bom resultado com uma Mamelodi. Vamos ver. Vamos ver. O Zulsan Hyundai já não tem hipótese de passar, portanto vai à hora ser... que saiu já nós sabemos, exato. Portanto, continuando. Aqui falando do Benfica, portanto, o Benfica passando o Chelsea tem tudo para poder chegar às meias finais. A questão é, nós já vemos como é que as equipas brasileiras jogam. Sim, mas é preciso ter calma, é preciso primeiro passar o Chelsea. Exato, é isso. Vai ser um jogo muito complicado porque o Chelsea está a jogar muito bem. Apesar daquele jogo contra o Flamengo a estar a ganhar um 0, perde 3-1, um gol de Pedro Neto. Foi completamente dominado pelo Flamengo, mesmo portanto, quando estava a ganhar. Por isso é que eu estou a dizer que o Benfica pode ter aqui uma hipótese. Atenção, o Chelsea ganhou os outros 2 jogos, perde com o Flamengo e Pedro Neto a marcar aqui para o Chelsea, começou a ganhar. O jogador mais do Chelsea, o Pedro Neto. Exato. E agora faço-te a pergunta: o que é que podemos esperar do Benfica daqui em diante? Que o Benfica, em caso de passagem, era ótimo, pode apanhar o Botafogo ou Palmeiras. Mas primeiro passando no Chelsea. O Chelsea é daquelas equipas europeias que está neste torneio a meio gás. Vemos claramente que o Chelsea, mesmo com grandes jogadores e individualmente fortíssimos, não tem apresentado aquele futebol que se calhar uma equipa europeia de Premier League pode apresentar. Na primeira jornada vimos, estavam a ganhar 1-0 ao LAFC e por muitos minutos do jogo vimos mais perto o 1-1 do LAFC do que o 2-0. Depois a Enzo acabou por entrar e fez do o Enzo 2-0. no final. Lembro-me de ver esse jogo. Sim, já não me recordava, exato. Sim, foi a primeira jornada. O LAFC esteve muito perto do 1-1, mas depois vê-se claramente as diferenças onde um jogador que pode decidir ou não, e não aconteceu, foi o Chelsea. Aliás, até acho que nesse jogo o ponta de lança do LA manda a bola por cima em frente à baliza, um bocado à semelhança de Brian Ruiz. Acho que foi nesse jogo até que eu lembro-me de estar a ver esse jogo do Chelsea. Acho que foi, não é para aqui chamar disso, mas deve ser isso. Mas basicamente o Chelsea é uma equipa que gosta de dominar o jogo, joga com linhas muito, muito altas. Agora com o Reece James num papel diferente, a jogar mais a trinco do que a lateral, porque depois da lesão aquilo parece ter complicado. O Malo Augusto para mim é um jogador-zaço. E vamos ver, porque Bruno Lage ainda não definiu o 11, a base, embora tenha muitos jogadores que de certeza que vão jogar. Podemos pegar nisso daqui a nada, mas basicamente o Chelsea não joga num ritmo muito alto, joga com, mesmo quando está em linhas fechadas, é uma equipa que sabe jogar em contra-ataque, especialmente com Madueke, com Pedro Neto, Nicolas Jackson, Cole Palmer. São jogadores muito rápidos, que definem bem, especialmente Pedro Neto, um jogador rapidíssimo, conhecemos. Parece outro que está a ter um bom Mundial de Clubes. Não sei se tem 2 ou 3 golos, deve ter 1 ou 2. Não tenho certeza. Contra o Flamengo. E acho que também marcou ao LAFC, posso ver exatamente. Tem 2 golos, marcou ao Flamengo e marcou ao LAFC o primeiro golo do Chelsea no Mundial. O Benfica tem todas as hipóteses para passar deste Chelsea, porque vem motivado do Bayern. Sim. E o Chelsea, lá está, vem este a meio gás. Não pode ser surpreendido pelo Benfica, que joga bem, é uma equipa que joga bem. O Benfica, mesmo depois do Boca, o Benfica tem jogadores em excelente forma. Por exemplo, Pavlidis terminou a temporada está muito bem, de uma maneira muito boa. Di Maria quer uma alegria na despedida do seu Benfica. Coxo pode dar aqui um volte-face àquela polémica toda. António Silva e Otamendi tiveram excelentes contra o Bayern.
E depois há Carreras, que também é um jogador-zaço, que também está supostamente de saída. Para o Real Madrid. Para o Real Madrid. Sheldrup, para mim, também é um jogador que faz a diferença. Que marcou o gol da vitória frente ao Bayern. Sim, faz a diferença acima neste momento mais do que Aktürkoğlu, porque Sheldrup tem muito menos minutos. Sim, e está mais fresco. E é jovem, tem aquela vontade de jogar sempre. Vamos ver, Prestiani para mim é um jogador mais, mas neste momento parece que tem os mesmos minutos do que, por exemplo, Cox ou Oshnes, que parece que não está a desenvolver aquela criatividade toda que vimos nos campeonatos nas competições nacionais, que foi onde ele teve oportunidades, embora poucas. Depois Oshnes, que infelizmente está a jogar a defesa de direito, mas ele joga em todo lado. Joga bem em todo lado, mas nós sabemos que onde ele pode produzir mesmo aquilo tudo que ele pode dar é ao meio campo. Vamos ver, o Benfica já contratou o tal lateral direito, o Dedic. Sim, Dedic. Vamos ver, mas não é para aqui chamado. Dedic, que veio do Salzburgo, se eu não me engano. Pertence ao Salzburgo, que teve emprestado ao Marselha, embora não tenha jogado muito com 10 Zerbi. Vamos ver. E fala-se de alguém que pode vir, Tiago Alcântara, e seremos nós até a falar do Lyon por causa do rebaixamento. Vamos ver. Tiago Almada pode vir. Podem vir agora todos a preço de saldo. Exato, devido àquela questão do John Textor, ele que também estava emprestado ao Botafogo pelo Lyon. Vamos ver. Porque é tudo do mesmo grupo. Vamos ver. E pronto, aqui previsão, eu acho que o Benfica passa ao Chelsea. Para a frente não sei, porque as equipas brasileiras são muito complicadas. Esperemos nós que passe. Conforme a equipa que passar, eu depois digo. Eu acho que o Benfica se calhar teria mais possibilidades contra o Palmeiras do que propriamente contra o Botafogo. Daquilo que eu tive a ver o Botafogo contra o Atlético de Madrid, o PSG não vi. Portanto, acho que seria mais provável o Benfica conseguir passar pelo Palmeiras de Abel Ferreira, até porque como o Palmeiras tem ali um toque português, o estilo de jogo já para nós, por europeus e para nós portugueses, é conhecido. Se bem que o Botafogo também teve Arthur Jorge e agora tem Renato Paiva, portanto, não é por aí. Exatamente, sim. Mas eu percebo o que é que tu queres dizer. Assim, ainda assim, eu acho que o Palmeiras pode ser um osso mais duro de roer do que aquele que é o Botafogo, porque é assim, se o Benfica marca cedo ao Botafogo, é completamente diferente do Benfica marcar cedo contra o Palmeiras. Sim, exato. São equipas completamente diferentes. O Botafogo sente mais o gol do que o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipa de reação. Sim, o Palmeiras pode sofrer e vai lá. E depois tem Estevão, tem Richard Rios, tem Maurício, tem Flaco Lopes, está em excelente forma. Recordando aqui a final de Libertadores com o Arthur Jorge, o Botafogo começa a perder. Portanto, contra o Atlético Mineiro e com um expulso, e que vão ganhar no final. Sim. Um bocado à semelhança quando foi Jorge Jesus no Flamengo, começou a perder também 1-0 e ganhou 2-1 ali aquela Libertadores, depois ganha logo a seguir o campeonato no mesmo fim de semana. Portanto, basicamente passa, pelo Chelsea, eu acho que o Benfica passa. Que o Hora do Desporto diz é que o Benfica passa. É que passa. Agora, frente ao Palmeiras, frente ao Palmeiras, acho que passa. O Botafogo vai ser mais difícil. Vamos ver. Primeiro Chelsea, mas acho que pelo Chelsea o Benfica passa. Se o Chelsea estiver da maneira que tem estado e o Benfica estiver em boa forma como esteve contra o Bayern, acho que amanhã... Se passarem até podemos fazer um podcast rápido sobre a antevisão. E para ti, o que é que tu achas que vai acontecer neste final do Mundial? Já que estamos aqui a falar, para ti quem é que pode ser um campeão sem ser o Benfica? Porque estamos em Portugal, sem ser Benfica, quem é que pode ser campeão? É muito difícil dizer isso. Vemos equipas que têm muita vontade de jogar, muitas equipas europeias, isto digo Manchester City, Juventus e o Bayern, são equipas que estão a mostrar que querem jogo, não estão aqui só de férias. Estou aqui a ver, tenho que ver as equipas. Não me digas como a Melody pode ganhar, ainda pode passar. Neste momento que o vídeo já foi publicado, não sei. Exato. Mas acredito que esteja ali nas equipas, grandes equipas europeias, Bayern, Sim. City, Real Madrid, mesmo com muitas lesões, Juventus, que está com muita vontade. Impossível apontar isso agora, porque há muitas equipas para haver uma surpresa. Pode ser já este Flamengo contra o Bayern. Nós podemos ter um Bayern PSG nas meias finais. Sim. Não sim. podemos, eu ia dizer na final, mas não, eles apanham-se nas meias finais. Não. Vamos ver, é muito difícil ver, até porque neste momento
ao momento da gravação e até da publicação, ainda não estão todas as equipas apuradas, Exato. mas para mim está entre Manchester City, Bayern, Juventus, Real Madrid. Eu acho que vai ser ou o PSG ali, acho que o PSG pode dar aqui uma Ou o surpresa. Benfica, pode ir muito longe. Sim, mas por isso é que eu disse, não vamos Benfica neste momento não, estamos a falar das equipas neste momento não, porque já falámos. Eu acho que, Bem, já em torno de conclusão. a não ser o Benfica, sem ser o Benfica, para mim pode ser ou Real, ou PSG, ou o Manchester City a ganhar este Mundial de Clubes. Vamos ver. E agora para concluir, Vasco, já dissemos aqui as nossas previsões, já dissemos tudo, queres acrescentar alguma coisa? O Mundial, para quem acompanha todos os jogos, como é o meu caso, está a ser muito bom. Agora, para quem está a jogá-los, se calhar é muito Aquele cansativo. calor. Muito cansativo. Vimos para este ano e a ir ao chão, literalmente. Até eu superei agora com o calor. E aqui no estúdio estava um Está par fresquinho aqui, condicionado. está-se bem. Não há grandes notas, vale a pena ver todos os jogos. Neste momento, agora que vai ser tudo mata-mata, como dizia Luís Filipe Scolari, Exato. vão ser grandes jogos, porque vamos ter, por exemplo, falando outra vez do Bayern, vai ser Bayern e Flamengo. O Flamengo vai dar tudo porque É o Bayern. também Para além de ser uma eliminatória do Mundial, é do o Bayern. Mundial, que os brasileiros ligam muito e Aliás, não eles só os ligam brasileiros, muito mais. A América do Sul liga muito ao Mundial do que propriamente nós europeus. Aquilo para nós é mais uma taça, para eles é loucura. Aquilo para eles vais ao Mundial é loucura. Para nós, quer dizer, para nós, as equipas grandes que estão habituadas a ir, agora equipas portuguesas, eu acho que há razões para lutar mais do que aquilo que. Mas tu percebeste o que é que eu quis dizer? Sim, para, claro. para nós europeus é mais uma competição, não é como ganhar uma Champions. Nunca na vida vai ser como. Claro, és campeão do mundo, és. Mas nunca vai ser aquela questão de. Porque o Mundial de Clubes, se tu tens já desde há muitos anos um Mundial de Clubes assim, como nós ligamos ao Europeu e ao Mundial de Seleções, a história era outra. Mas só agora é que decidiram fazer um tipo de Mundial assim, eu acho que este Mundial não está a ser assim tão bem recebido. E há notícias que já pode ser antecipado. Em vez de ser de 4 em 4, poder ser 2 em 2. Acho isso mal, mas pronto. Eu também acho, mas pronto, é FIFA é que Mas sabe. falaste também em surpresas, agora estou aqui a ver os últimos jogos da fase de grupos. Alguns já aconteceram na hora que este episódio foi publicado. Posso dizer, Monterrey vai passar num grupo com Inter de Milão, River Plate E será que o Inter de Milão passa o River Plate? Vai ser um jogão. Vai ser um jogão onde nenhuma das equipas tem passagem assegurada. Exato. Por isso, a minha aposta, o meu hot take vai ser Monterrey vai passar e o Salzburgo no grupo do Real Madrid e Al Hilal e Pachuca também vai passar. Será? Vamos ver. Monterrey e Salzburgo são aqui os meus hot takes. Vamos ver, Vasco, mais uma vez muito obrigado por ter estado aqui na Hora do Desporto. Já sabem, fiquem a par das nossas redes sociais e tudo mais. E posso já anunciar o próximo convidado, porque a hora que o podcast sai, a hora que o podcast sai já vai anunciamos. Sair uma hora depois, mas podemos já adiantar. Portanto, Tiago Cunha vai ser o nosso convidado deste domingo, o treinador do Alvarinho, ele que esteve no Póvoa, e vai estar à conversa comigo online neste domingo. Portanto, não percam este episódio de domingo. Vasco, mais uma vez, muito obrigado. E quanto a vocês, até o próximo à conversa com o que é já domingo. Até lá. Obrigado.